Olá, sejam todos novamente bem-vindos ao nosso curso 500 exercícios de matemática para gabaritar no Enem. Hoje iremos dar sequência ao curso e nessa aula número 07 iremos abordar um tema extremamente importante e que sempre tem caído no Enem. Trata-se da análise dimensional. Trata-se de estabelecermos escalas geométricas entre modelo e protótipo para a determinação de vários problemas que se relacionam com, então, a análise dimensional. Ok? Sou o professor Nelson Fujita, espero que todos aproveitem bem essa nossa aula. Então vamos à primeira questão. O que se quer e o que se tem? É a pergunta que deve ser feita quando interpretamos o enunciado de um exercício de matemática para encontrarmos o que é pedido para se resolver o mesmo. O que se tem? A pergunta que deve ser feita quando interpretamos o enunciado do exercício para encontrarmos o que é dado para se resolver o mesmo. Portanto, essa é uma técnica que nós buscamos fazer com que todos assimilem com o objetivo de rapidamente identificarmos esses dois quesitos no enunciado do exercício e com isso agilizarmos a resolução do mesmo. Então vamos lá. O primeiro exercício é o 137, que caiu no ano de 2012. Ele diz assim: um biólogo mediu a altura de 5 árvores distintas e representou-as com a mesma malha, em uma mesma malha quadriculada, utilizando escalas diferentes, conforme indicações na figura a seguir. Então, está aí uma malha reticulada, árvores desenhadas nessa malha, sendo que cada uma delas está numa determinada escala. A primeira, numa escala de 1 para 100, a segunda, 2 para 100, a terceira, 2 para 300, a quarta, 1 para 200 e a quinta, 2 para 300. A pergunta é: qual é a árvore que apresenta a maior altura real? E são dadas as 5 alternativas possíveis. Então vamos à resolução. O que se quer? Qual dessas escalas apresenta a maior altura real? O que se tem? 5 árvores apresentadas em diferentes escalas e comparadas dentro de um quadro quadriculado. Então vamos lá. Conceitos básicos da análise dimensional. A escala geométrica, que nós vamos representar pela letra L, índice R, ou seja, relação de comprimento, escala geométrica, é a relação entre uma grandeza geométrica linear do modelo. Quem é esse modelo? É algo executado num tamanho menor, geralmente menor, que o projetado, que o real, dividido pela correspondente grandeza geométrica linear do chamado protótipo. Entende-se por modelo a réplica, projeto, desenho, planta baixa, miniatura, etc., do protótipo, que é o projeto, a obra, etc., executada em tamanho geralmente reduzido. Então, o modelo é uma cópia do protótipo em modelo em tamanho geralmente reduzido. Entende-se por protótipo o projeto executado em sua escala real. Assim, aquilo que nós estamos chamando de LR, ou seja, a escala linear, é a relação entre o comprimento do modelo dividido pelo comprimento do protótipo, ou seja, a divisão entre uma grandeza linear do modelo pela grandeza linear do protótipo. Propriedades imediatas decorrentes disso. Se houver semelhança geométrica linear, então semelhanças geométricas de área e volume, respectivamente, entre modelo e protótipo também serão proporcionais. O que está se dizendo é o seguinte: se eu quiser estabelecer uma escala de áreas, vamos chamar de A índice R aqui, como sendo a área do modelo dividido pela área do protótipo. A área do modelo será expressa pelo comprimento do modelo ao quadrado dividido pelo comprimento do protótipo ao quadrado, que vai dar escala ao quadrado, ou seja, a escala entre áreas de um modelo e protótipos geometricamente semelhantes equivale ao quadrado dessa escala. A escala de áreas é o quadrado dessa escala. E analogamente o do volume será L do modelo ao cubo pelo L do protótipo ao cubo, que vai dar a escala ao cubo dessa relação geométrica inicialmente linear. Ok? Então, tentando resumir, é o seguinte: se eu tenho um modelinho que é
feito em uma perfeita réplica do protótipo que eu quero executar. Esse modelo, se ele mantém uma relação proporcional linear, então em todas as dimensões ele terá essa mesma proporção. E, consequentemente, a proporção entre as áreas será o quadrado dessa escala e a proporção de volumes, a relação de volumes será também uma relação similar, só que agora elevada ao cubo, ok? Vamos à resolução. Na tela quadriculada, observamos as seguintes alturas das árvores modelo, considerando o tamanho de cada malha do reticulado como uma unidade de altura U. Então, a cada pedacinho desse aqui, nós vamos chamar de U. Então, nós temos aqui, ó, no primeiro exemplo, nós temos 9 unidades de altura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, o modelo desenhado aqui nessa malha quadriculada tem altura de 9, o segundo também de 9, o terceiro de 6, o quarto e o quinto de 4,5 unidades que nós estamos aqui considerando. Então, se nós chamarmos de escala de alturas HR, HM sobre HP, altura do modelo pela altura do protótipo, altura da árvore modelo pela altura da árvore protótipo, então, se eu quiser isolar a altura do protótipo, porque é isso que o exercício pede para achar, quem é a árvore de maior altura, então o protótipo é o tamanho real. Se isolar o HP, nós vamos ter HP igual a HM dividido por HR. Então as alturas reais H ou HP serão dadas por, então, vamos colocar aqui H1, H2, H3, H4, H5, as alturas do modelo são 9, 6 e 4,5, e vamos dividir pela escala. A primeira escala é 1 para 100, a segunda 2 para 100, a terceira 2 para 300, a quarta 1 para 300 e a quinta 2 para 300, como está aqui na figura. Fazendo esse cálculo, 1 sobre 100, 9U dividido por 1 sobre 100, o 100 que está aqui no denominador do denominador vai para cima, vai para o numerador multiplicando, então vou achar aqui 900 unidades, para o segundo caso 450, para o terceiro 900, para o quarto 1.350 e para o quinto 675 unidades. Então, a alternativa correta, a resposta D, o maior deles, a maior das árvores, tem 1.350 vezes essa unidade de tamanho aqui do meu reticulado, ok? Alternativa D. Vamos para a próxima. Em 2012, a questão 161 diz o seguinte: o esporte de alta competição da atualidade produziu uma questão ainda sem resposta. Qual é o limite do corpo humano? O maratonista original, o grego da lenda, morreu de fadiga por ter corrido 42 quilômetros. O americano Dian Karnazes, cruzando sozinho as planícies da Califórnia, conseguiu correr 10 vezes mais essa distância em 75 horas. Um professor de educação física, ao discutir com a turma o texto sobre a capacidade do maratonista americano, desenhou na lousa uma pista reta de 60 centímetros que representaria o percurso referido. Se o percurso de Dian Karnazes fosse também em uma pista reta, qual seria a escala entre a pista feita pelo professor e a real percorrida pelo atleta? E temos então 5 alternativas. Vamos ver a resolução do exercício. O que se quer? A escala entre a pista desenhada pelo professor, modelo, e a percorrida pelo atleta, protótipo ou real. O que se tem? O comprimento do modelo, LM 60 centímetros ou 0,6 metros, ou seja, é o traço de reta que o professor fez na lousa. E o que se tem ainda? O comprimento do protótipo. O comprimento do protótipo, LP, é 10 vezes a distância de uma maratona, que é 42 quilômetros ou 420 quilômetros, ou em metros, cada quilômetro são 1.000 metros, 420 mil metros. Então nós temos o comprimento do modelo, que é 60 centímetros ou 0,6 metros, e o do protótipo, que são 420 mil metros. Resolução. Vamos achar então a escala que o exercício pede. Lembrando que uma escala geométrica é a divisão entre o valor do modelo pelo tamanho do protótipo. O tamanho do modelo é 0,6 metros. O do protótipo, 420 mil metros.
dividindo 0,6 por 420 mil, e simplificando, achamos 0,1 metro por 70 mil, ou 1 para 700 mil, para apresentar na forma, como está aqui no exercício, que é a alternativa D, 1 para 700 mil vezes. Ok? Essa é a escala do protótipo. Escala do D da pista. Vamos lá. Exercício 147 do ano de 2011. Diz assim: para uma atividade realizada no laboratório de matemática, um aluno precisa construir uma maquete da quadra de esportes da escola, que tem 28 metros de comprimento por 12 de largura. A maquete deverá ser construída na escala de 1 para 250. Que medidas de comprimento e largura em centímetros o aluno utilizará na construção da maquete? Então são dadas aí 5 alternativas possíveis. Vamos à resolução. O que se quer? As medidas de comprimento, H, do modelo, e largura, L, do modelo, em centímetros de uma maquete da quadra de esportes. Então, estamos chamando HM, a altura dessa maquete, e L, a largura dela, tá? Que é uma maquete de uma quadra de esportes. O que se tem? As medidas da quadra real. HP do protótipo, 28 metros, que equivalem a 2.800 centímetros. Lembrando que um metro, para converter um metro em centímetro, multiplico por 100. E temos também a largura do protótipo, que são 12 metros, que multiplicado por 100 dá 1.200 centímetros. E o que mais se tem? A escala geométrica dessa maquete, 1 para 250. Ou seja, a relação entre o comprimento do modelo pelo comprimento do protótipo é 1 para 250. Então, se essa relação linear entre modelo e protótipo é 1 para 250, então o L do modelo será igual ao L do protótipo dividido por 250, tá certo? Passei o LP para lá. Então, o H do modelo é 2.800 centímetros divididos por 250. E o L do modelo será o 1.200 também dividido por 250. Então, nós vamos achar para a altura do modelo 11,2 centímetros. E para a largura do modelo 4,8 centímetros. Portanto, a resposta correta é a alternativa C, 11,2 centímetros e 4,8 centímetros. Ok? Vamos para a próxima. No ano de 2010, a questão 137 diz assim: no monte de Cerro Amazonas, no deserto de Atacama, no Chile, ficará o maior telescópio da superfície terrestre. O telescópio europeu é extremamente grande. EELT. O EELT terá um espelho primário de 42 metros de diâmetro, entre parênteses, ou entre aspas, o maior olho do mundo voltado para o céu. Ao ler esse texto em uma sala de aula, uma professora fez uma suposição de que o diâmetro do olho humano mede aproximadamente 2,1 centímetros. Então pergunta-se qual a razão entre o diâmetro aproximado do olho humano, suposto pela professora, e o diâmetro do espelho primário do telescópio citado. E são apresentadas 5 alternativas para essa escala. Então vamos à resolução. O que se quer? A razão, ou escala, entre o diâmetro do olho humano, vamos chamar do modelo, e o diâmetro do espelho do microscópio, diâmetro do protótipo. O que se tem? O diâmetro do espelho do protótipo, 42 metros ou 4.200 centímetros. E o diâmetro do olho humano, que seria o modelo, 2,1 centímetros. A escala geométrica, vamos chamar de D índice R, relação entre os diâmetros, é dada pelo diâmetro do modelo dividido pelo diâmetro do protótipo, ou seja, 2,1 centímetros divididos por 4.200 centímetros, o que dá, multiplicando por 10 em cima e embaixo, 21 por 42 mil, e simplificando 21 por 42 vai dar 1 para 2.000. Portanto, a escala desse olho humano em relação ao espelho do microscópio é de 1 para 2.000 e a alternativa correta, a resposta é E. Vamos para a próxima. No ano de 2011, o exercício 143 diz o seguinte: sabe-se que a distância real em linha reta de uma cidade A, localizada no estado de São Paulo, a uma cidade B, localizada no estado de Alagoas, é igual a 2.000 quilômetros. Um estudante, ao analisar um mapa,
verificou com sua régua que a distância entre essas duas cidades, A e B, no mapa, era 8 centímetros. Os dados nos indicam que o mapa observado pelo estudante está na escala D. Começamos aqui com a alternativa A, 1 para 250 e a última E, 1 para 25 milhões. Então vamos ver qual é a alternativa correta. O que se quer? A escala do mapa observada pelo estudante. O que se tem? A distância real, ou seja, o tamanho do protótipo, LAB, que é 2.000 quilômetros. E a distância no modelo, no mapa, entre A e B, LAB do modelo, 8 centímetros. Que nós sabemos ainda que 1 quilômetro equivale a 1.000 metros e 1 metro 100 centímetros, portanto 1 quilômetro 10 a quinta centímetros. Vamos resolver usando o conceito da escala geométrica. A escala geométrica é a razão entre o comprimento do modelo pelo comprimento do protótipo. No modelo, no mapa, 8 centímetros. No protótipo real, 2.000 vezes 10 a quinta centímetro, que são 2.000 quilômetros, e cada quilômetro são 10 a quinta centímetros. Então, 2.000 vezes 10 a quinta vai dar 2 vezes 10 a oitava. Então, 8 centímetros divididos por 2 vezes 10 a oitava centímetro vai dar 4, 8 por 2, 4, dividido ainda por 10 a oitava. 4 dividido por 10 a oitava vai dar 25 vezes 10 a sétima. 1 sobre 25 milhões é a escala. E a resposta correta é a alternativa E. Ok? Tá claro? Vamos para a próxima. No ano de 2016, a questão 179 diz o seguinte: em uma empresa de imóveis, um cliente encomenda um guarda-roupas nas dimensões 220 centímetros de altura, 120 centímetros de largura e 50 centímetros de profundidade. Alguns dias depois, o projetista, com o desenho elaborado na escala de 1 para 8, entra em contato com o cliente para fazer sua apresentação. No momento da impressão, o profissional percebe que o desenho não caberia na folha de papel que costumava usar na impressora. Para resolver o problema, configurou a impressora para que a figura fosse reduzida em 20%. A altura, a largura e a profundidade do desenho impresso para a representação serão respectivamente, e são dadas aí 5 alternativas. Vamos lá. O que se quer? A altura H, a largura L e a profundidade P do desenho impresso. O que se tem? As dimensões do guarda-roupa, do protótipo, que é o tamanho real. A altura 220 centímetros, a largura 120 e a profundidade 50 centímetros. E é dada também a escala em que foi feito o desenho de 1 para 8. Então vamos à resolução. A escala, que é LR, é a relação entre o comprimento do modelo dividido pelo comprimento do protótipo, que é 1 para 8. Logo, o modelo será 1/8 do protótipo. Então, 1/8 de 220 dá 27,5, de 120 vai dar 15 centímetros e da profundidade, 50 dividido por 8 vai dar 6,25. São essas três, então, dimensões do modelo. Porém, na configuração da impressora, reduzindo 20% no tamanho da impressão, para que caiba no papel, as dimensões ficarão 80%. Bom, se houve uma redução de 20%, eu tenho que considerar 80% dos 27,5 e não mais dos 27,5, que vai dar 22 centímetros. 80% da largura, que é 15, vai ficar em 12 centímetros, e 80% da profundidade, que é 6,25, será 5 centímetros. Portanto, a resposta correta é a alternativa A. Vamos para a próxima. No ano de 2019, o exercício 162 diz assim: comum em lançamentos de empreendimentos imobiliários, as maquetes de condomínios funcionam como uma ótima ferramenta de marketing para as construtoras, pois, além de encantar clientes, auxiliam de maneira significativa os corretores na negociação e venda de imóveis. Um condomínio está sendo lançado em um novo bairro de uma cidade. Na maquete projetada pela construtora, em escala de 1 para 200, existe um reservatório de água com capacidade de 45 centímetros cúbicos. Quando todas as famílias estiverem residindo no condomínio, a estimativa é que por dia sejam consumidos 30 mil litros de água. Em uma eventual falta de água,
O reservatório cheio será suficiente para abastecer o condomínio por quantos dias? E aí são dadas 5 alternativas possíveis. Vamos à resolução. O que se quer? O tempo em dias para manter o condomínio com a água na falta desse abastecimento. O que se tem? Uma maquete, ou modelo, de reservatório com volume de 45 centímetros cúbicos. Vamos chamar isso de volume do modelo. Sabe-se que a escala geométrica da maquete, LR, é 1 para 200. A maquete, a relação entre o modelo e o protótipo, vai dar 1 para 200. Sabe-se que o consumo diário no condomínio é 30 mil litros e que 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. Então vamos à resolução. Primeira coisa, eu quero calcular o volume do reservatório real, né? Para saber quantos dias o condomínio vai se aguentar somente com esse reservatório sem nenhum outro tipo de abastecimento. Então vamos lá. A escala de volumes é a relação entre o volume do modelo dividido pelo volume do protótipo. Sabemos, pelos conceitos que vimos no primeiro exercício desse vídeo de hoje, que a relação entre volumes, a relação volumétrica entre modelo e protótipo varia com o cubo da escala geométrica entre modelo e protótipo geometricamente semelhantes. Então, eu sei, portanto, que a escala de volume será igual a LR ao cubo, escala linear elevado ao cubo. A escala linear foi dada em 1.200, elevado ao cubo vai dar 1 sobre 8 vezes 10 a sexta. Portanto, eu sei que a relação entre o volume do modelo e o volume do protótipo será 1 dividido por 8 vezes 10 a sexta, o que dá 1,25 vezes 10 a menos 7, fazendo esse cálculo aqui. Se eu quero achar qual o tamanho do volume do reservatório real, volume do protótipo, então eu passo o volume do modelo para o segundo membro da igualdade e, da mesma forma, a escala vai ficar volume do modelo igual ao volume do protótipo igual ao volume do modelo dividido por 1,25 vezes 10 a menos 7, o que dá esse número aqui, multiplicando pelo modelo em 8 vezes 10 a sexta, que é o inverso de 1,25 vezes 10 a sétima, que está no denominador da fração. Eu inverto ele para passar para o numerador. Então ele passa de 1,25 vezes 10 a menos 7, passa a ser 8 vezes 10 a sexta. O que dá, portanto, o volume 45 vezes 8 vezes 10 a sexta vai dar 45 vezes 8, 360 vezes 10 a sexta centímetros cúbicos, já que o volume do modelo foi apresentado em centímetros cúbicos. Sei também que 10 a sexta centímetros cúbicos equivalem a 10 a terceira decímetros cúbicos. Eu sei que 1 decímetro cúbico é 1 litro. Portanto, isso aqui vai dar 360 mil litros. Ok? Então, o tamanho do reservatório sai de 360 mil litros. Agora, a pergunta é quanto tempo, em dias, esse reservatório vai aguentar sem precisar repor água para atender o condomínio. Então, eu sei que o tempo é o volume do reservatório dividido pelo consumo. Ok? Portanto, para achar esse tempo aqui, eu pego o volume do reservatório, são 360 mil litros, divido pelo consumo, que é dado em litros por dia. 30 mil litros por dia. Na hora de fazer o cálculo, esse litro simplifica com litro, sobra 1 sobre dia, que vai ao numerador, e fica, portanto, no numerador, e o tempo, fazendo essa conta, vai dar 12 dias, e a alternativa correta é a resposta C. Ok? Vamos para o próximo. Exercício 144 do ano de 2015. Diz assim: um pesquisador, ao explorar uma floresta, fotografou uma caneta de 16,8 centímetros de comprimento ao lado de uma pegada. O comprimento da caneta, Czinho, minúsculo, a largura L e o comprimento C da pegada, largura L e o comprimento C da pegada, na fotografia estão indicados nesse esquema aqui. Pergunta-se: a largura e o comprimento reais da pegada em centímetros são respectivamente iguais a... E são dadas essas 5 possibilidades. Vamos à resolução. O que se quer? A largura e o comprimento da pegada real do protótipo. Portanto, a largura LP e o comprimento, vamos chamar de C, índice P, maiúsculo.
O que se tem? Uma foto do modelo da caneta, cuja altura no modelo, como está aqui do lado da pegada, é 1,4 centímetros ao lado da pegada. Sabe-se que a altura real, tamanho real, protótipo da caneta, é 16,8 centímetros. Portanto, se eu dividir o comprimento do modelo pela altura do protótipo, eu vou ter uma escala, ok? Além disso, o modelo da pegada tem as seguintes dimensões: 2,2 centímetros por 3,4 centímetros, 2,2 de largura por 3,4. Então vamos lá, para resolvermos, vamos primeiramente determinar essa escala. Lembrando que a escala é a relação entre o comprimento do modelo pelo protótipo, o que vai dar 1,4 dividido por 16,8, que vai dar 1 sobre 12. Então a escala é de 1 para 12. Se eu multiplicar por 12 essas duas dimensões aqui, portanto, eu vou achar o comprimento e a largura da pegada. Fazendo esse cálculo, LP do comprimento vai dar 26,4, que é 12 vezes 2,2, e o do protótipo, pegada protótipo, será 12 vezes 3,4, que dará 4,8 centímetros. E a resposta correta é a alternativa D, 26,4 e 40,8 centímetros. Ok? Vamos para a próxima. Em 2018, exercício 176, ele diz assim: um mapa é a representação reduzida e simplificada de uma localidade. Essa redução, que é feita com o uso de uma escala, mantém a proporção do espaço representado em relação ao espaço real. Certo mapa tem escala de 1 para 58 milhões. Então está aqui a figura do mapa. Temos aqui um barco e aqui uma cruz, onde está escrito tesouro. Considere que nesse mapa o segmento de reta que liga o navio à marca do tesouro meça 7,6 centímetros. A medida real em quilômetro desse segmento de reta é... Então foi dada a escala do mapa, 1 para 58 milhões. Foi dito que o modelo tem um comprimento de 7,6 centímetros. Quer saber agora o tamanho da distância protótipo. Vamos lá para a resolução. O que se quer? A medida real do segmento de reta desenhado no mapa. O mapa, nós temos o comprimento LM. A medida real é o LP. A escala do mapa, LR, modelo sobre protótipo, é 1 para 58 milhões. O traço no mapa, que é o modelo, tem 7,6 centímetros ou em metro, 7,6 vezes 10 a menos 2 metros. Vamos à resolução. Se eu sei que a escala é LM sobre LP, portanto, o LP, passo o LP para o primeiro membro da igualdade, passo o LR para o segundo, fica LP igual a LM dividido por LR. Ok? O LM é 7,6 vezes 10 a menos 2, o LR é 1 sobre 5,8 vezes 10 a sétima, que é os 58 milhões. Eu vou chegar à conclusão, então, que o comprimento LP é 4,408 vezes 10 a sexta metros. Eu sei que 1 quilômetro é 10 a terceira metros, então vai ficar 4,408 vezes 1.000, que vai dar 4.408 quilômetros, e a resposta correta é a alternativa A. Ok? No ano de 2009, o exercício 158 diz assim: a figura a seguir mostra as medidas reais de uma aeronave que será fabricada para utilização por companhias de transporte aéreo. O engenheiro precisa fazer o desenho desse avião em escala de 1 para 150. Então mostra o desenho de um avião aqui, a envergadura dele, 28,5 metros, a fuselagem tem 36 metros. Para o engenheiro fazer esse desenho em uma folha de papel, deixando uma margem de 1 centímetro em relação às bordas da folha, quais as dimensões mínimas em centímetros que essa folha deverá ter? Então são dadas 5 alternativas. Vamos à resolução. O que se quer? O tamanho mínimo de uma folha de papel para se desenhar um avião na escala de 1 para 150, com margem de 1 centímetro em cada borda do papel. O que se tem? O tamanho real do protótipo, 36 metros por 28,5. 36 por 28,5. Vamos à resolução. Eu sei que a escala LR é a divisão entre o L do modelo pelo L do protótipo, que é 1 sobre 150. E se eu isolar o LM dessa expressão, eu passo o LP para lá multiplicando, então fica LP multiplicado pela escala.
Ao multiplicar o LP pela escala é a mesma coisa que dividir por 150. Então vai ser 30 metros dividido por 150. E eu vou encontrar aqui 24 vezes 10 a menos 2 metros, ou 24 centímetros. Achei então o comprimento L para o modelo. Então, agora vou procurar a altura, usando a mesma técnica. A escala das alturas será HM sobre HP, que vale 1 sobre 150. Isolando o HM, passo o HP para lá, e eu vou ter HP dividido por 150, ou 28,5 metros dividido por 150, o tamanho do modelo será de 19 centímetros. Aqui é 10 a menos 2 metros, 19 centímetros. Como devem ser acrescidos 2 centímetros nas duas margens do papel, como diz o enunciado aqui, ó, deixando uma margem de 1 centímetro em relação às bordas da folha. Temos duas bordas nas folhas, portanto são 2 centímetros que eu tenho que deixar de reserva. Então as medidas serão, acrescentando 2 aqui, seria 19 mais 2, 21, e 24 mais 2, 26, portanto a alternativa correta, alternativa D, 21 centímetros por 26 centímetros, ok? Vamos para a próxima. No ano de 2013, o exercício 174 diz assim: a figura apresenta 2 mapas, em que o estado do Rio de Janeiro é visto em diferentes escalas. Então, no primeiro mapa, que é o mapa do Brasil, nós temos aqui a escala de 1 para 25 milhões. E no segundo mapa, do estado do Rio de Janeiro, 1 para 4 milhões. Há interesse em estimar o número de vezes que foi ampliada essa área aqui, ó, correspondente a esse estado no mapa do Brasil. Então, eu ampliei essa área para chegar nessa aqui, ou peguei essa daqui e ampliei para chegar nessa daqui. É melhor dizendo, essa escala de 1 para 25 milhões, quer saber qual foi o fator de utilização para chegar nessa escala de 1 para 4 milhões. Porém, nós estamos falando de áreas, ok? Vamos lá. Há interesse em estimar o número de vezes que foi ampliada a área correspondente a esse estado no mapa do Brasil. Essa área correspondente. Esse número esses são dados 4 alternativas, vamos ver como é que se resolve. Opa. Vamos lá. Vamos ver bem se resolve. A relação entre as escalas de área do modelo pela área do protótipo, do estado do Rio de Janeiro nos 2 mapas. O que se tem? A primeira escala é do mapa do Brasil. A escala é 1 para 25 milhões. E a segunda, no mapa estadual, a escala é de 1 para 4 milhões. 1 para 25 milhões e 1 para 4 milhões. Qual a relação entre essas escalas geométricas? Então, eu vou dividir essa uma pela outra, vai dar 25 dividido por 4 na prática, né? Porque os 10 milhões com 10 milhões, os milhões se cancelam. Então a escala é de 6,25, 25 por 4. Porém, eu sei que se existe uma semelhança geométrica entre esse modelo, o mapa, né? Entre esses mapas, uma escala verdadeira, geometricamente correta, vale que as áreas também vão estabelecer uma escala. Só que essa escala será igual ao quadrado da escala geométrica. Portanto, a escala será 6,25 ao quadrado, que vai dar 39,06. Se formos olhar as alternativas, não existe exatamente esse número, mas a alternativa D é que melhor se aproxima, diz que é maior que 30 e menor que 40, portanto, a resposta correta é a alternativa D. No ano de 2014, o exercício 169 diz o seguinte: a figura 1 representa uma gravura retangular com 8 metros de comprimento e 6 de altura. Deseja-se reproduzir numa folha de papel retangular com 42 centímetros de comprimento, como está descrito aqui na figura, e 30 centímetros de altura, deixando livres 3 centímetros em cada margem, conforme a figura 2. Portanto, essa região, essa parte escura, choreada, é a região disponível para reproduzir a gravura. E essa parte branca, que é a margem, ela está proibida de ser reproduzida aí. Então a pergunta é: a reprodução da gravura deve ocupar o máximo possível da região disponível, mantendo-se as proporções da figura 1, que é 8 para 6. Ok? Então vamos ver
qual a escala da gravura reproduzida na folha de papel. Vamos à resolução. O que se quer? A escala da gravura reproduzida no papel. O que se tem? A figura 1 com gravura retangular, o protótipo, tamanho real, 8x6. E o que mais se tem? O desenho do modelo da gravura com folha de papel retangular, 42x30, 42x30, com margem de 3 cm das bordas, conforme a figura. Então, essa área escura que é a área útil. Cálculo da área efetiva do modelo, portanto, sendo os 42 que eu tenho que descontar 6 metros, porque nós temos duas bordas laterais, né? 3 de cada lado. Então, 42 menos 6 vezes 30 menos 6, o que dá, portanto, as dimensões de 36 centímetros por 24 centímetros. Então, cálculo das escalas. Para achar a escala correspondente à largura, eu vou pegar a largura, da altura, vou chamar de escala 1, vou pegar a altura do modelo, que eu achei aqui, 36 e não 42, e vou dividir por 800, que é 8 metros aqui, a altura do protótipo, 800 centímetros. O que vai me dar 9 sobre 200, ou 1 dividido por 22,2. Então a escala é 1 para 22,2. No caso da altura H do protótipo. Agora eu vou pegar a largura, que é 6 metros, vou fazer o mesmo raciocínio. A escala será 24 centímetros, e não 30, né? 24 que a gente desconta aos 6, dividido por 600 centímetros, que são 6 metros. Isso vai me dar 1 para 25. Então, eu tenho agora 1 para 22,2 e aqui 1 para 25. A escolha será a escala de 1 para 25, porque se eu fizer esse desenho na escala de 1 para 22, ele não caberá na área achuriada aqui, como área disponível. Portanto, a resposta correta é a alternativa D, 1 para 25. Ok? Bom, com isso, nós encerramos um importante capítulo do curso dos nossos 500 exercícios para gabaritar no Enem. Nós temos observado que em todos os anos caiu pelo menos uma questão desse tipo. Então é importante que vocês tenham um bom domínio. Na próxima aula ainda veremos mais 2 ou 3 exemplos desse caso, e eu espero que vocês tenham aprendido. Se não conseguirem entender, voltem ao início. O primeiro exercício explica claramente como é que nós trabalhamos com essas escalas geométricas de área, volume e assim por diante, ok? Não se esqueçam de se inscrever no canal, é muito importante para o crescimento do nosso canal. E conto com vocês na próxima aula e tenham todos um bom descanso.